O que vocês estão vendo na imagem são os últimos ataques sofridos pelos russos no Mali, e esses ataques foram realizados pelo grupo islâmico afiliado à Al-Qaeda, que atacou uma base aérea russo-maliana no início de junho de 2026 com a destruição de aviões e helicópteros que são usados pelos russos do grupo Africa Corps. E este vídeo é dedicado à situação da Rússia na África, especialmente no Mali, e para isso precisamos voltar a 2012. Naquele período, a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e outros grupos jihadistas avançavam e controlavam boa parte do norte do Mali. Eles avançam para o sul em direção à capital Bamako, e a França intervém, a pedido do Estado maliano, com o apoio do Conselho de Segurança da ONU e de países africanos que viam ameaça à estabilidade de toda a região do Sahel. Chamaremos isso de Operação Serval. Forças aéreas e terrestres francesas são enviadas rapidamente para apoiar o exército maliano e, em semanas, retomam as principais cidades do norte, como Gao, Tombouctou e Kidal. Isso encerrou o controle territorial dos grupos jihadistas e foi um grande sucesso militar para a França. Os franceses foram recebidos como libertadores, com muito carinho e muitas bandeiras, e grande vontade de integrar o exército francês e o de reconquista para libertar o território do Mali. Os grupos terroristas, opositores e rebeldes vão se reorganizar e se espalhar por todas as áreas desérticas e montanhosas do Sahel. Isso obriga a França a adaptar seu dispositivo em 2014, dando origem à Operação Barkhane. Por 10 anos, a França tentará estabilizar o Sahel, com milhares de soldados mobilizados, centenas de operações, dezenas de líderes jihadistas eliminados, com muitos sucessos táticos e estratégicos. Infelizmente, faltam aliados e outros países europeus enviam só algumas centenas de soldados. Com isso, a França assume 90% do esforço europeu, enquanto os Estados Unidos estão ausentes. E ao lado deles estão os países do chamado G5 Sahel, como o Chad, o Níger, Burkina Faso e a Mauritânia, que também se comprometem. Esses países carecem de recursos e, apesar do número de soldados, não conseguem administrar um território tão grande quanto a Europa. A partir daí, a insegurança cresce, com ataques às forças do Mali, soldados africanos destacados e massacres de civis. E os islamistas também exploram as tensões étnicas, a pobreza, a corrupção, assim como a ausência do Estado para conseguir apoio. E a tudo isso se soma também, uma propaganda russa que começa a chegar a partir do ano de 2018. Nessa propaganda, eles vão fazer com que a opinião pública acredite que a França está presente por razões neocolonialistas para explorar os recursos, para corromper o governo. Até mesmo que esse retorno dos jihadistas em certas áreas, na verdade, eram os franceses que apoiavam os jihadistas. Para poder, retomar o controle, se expandir e ampliar a dominação francesa sobre a África. Houve várias dezenas de mortos na região, então isso é claramente incoerente. Mesmo assim, esse discurso começa a se instaurar e vai crescendo. Isso gera descontentamento crescente com o governo Keïta, acusado de corrupção, e também contra os franceses, acusados de ineficácia. E esse protesto, em 18 de agosto de 2020, em Bamako, ocorre um golpe militar que depõe o presidente e inicia a tomada de poder pela junta militar pró-Rússia. E aí, esse novo governo simplesmente vai pedir a saída da França. Então, não houve uma derrota militar, não houve um fracasso que fez com que militarmente não ficássemos, foi uma decisão política. O novo governo solicita nossa saída, então retiraremos nossas forças agora. Quem substituirá a França? Vai ser o Wagner, os russos do Wagner, o grupo terrorista de paramilitares do Wagner, que depois são envolvidos na Ucrânia. Mas então, eles vão chegar progressivamente ao território do Mali. E aí, estamos realmente diante de uma máquina híbrida, pois temos ao mesmo tempo o mercenarismo, mas também é toda essa fábrica de propaganda e desinformação que se desenvolve. E é uma verdadeira estratégia política, com um discurso relativamente simples. Os franceses fracassaram, são criminosos. A Rússia, com sua grandeza, restabelecerá a segurança, retomará o controle e permitirá um desenvolvimento harmonioso. Eles dizem que vão parar de olhar vocês de cima para baixo. Esse é o discurso deles. Isso já se aplica no dia seguinte à saída dos franceses, logo após a entrega da base de Gao às forças malianas em abril de 2022. Imagens de uma suposta vala comum circulam nas redes sociais, com acusações diretas ao exército francês da Operação Barkhane. Mas já no dia seguinte, as forças francesas vão divulgar as imagens que foram filmadas por um drone francês e que mostram justamente que os russos estão colocando os corpos.
para acusar a França. Depois, a missão da ONU no Mali vai ao local e confirma que os corpos foram levados à falsa vala comum após a saída das forças francesas. Mas o problema é que a população malinense, por sua vez, não tem necessariamente acesso a essas informações que contradizem a verdade, e, portanto, ela é obrigada a suportar a propaganda russo-malinense. E então, ela acredita que os franceses são necessariamente os culpados. Só que hoje, após vários anos de presença russa no Mali, a constatação é dura. A situação de segurança se degradou dramaticamente. Massacres de civis aumentam, grupos jihadistas avançam e russos sofrem no Sahel uma de suas maiores humilhações militares, com centenas de mortos. Enquanto, no terreno, eles estão na verdade recuando. Então, talvez seja preciso reconsiderar também o que os russos realmente querem na região. Primeiro, trata-se de dinheiro e política, sempre com o mesmo modelo. Um regime isolado, devido a sanções internacionais, pede ajuda e Wagner aparece. A Rússia ganha assim influência e é paga por meio de contratos de mineração, recursos ou então acessos estratégicos. Isso ocorreu, por exemplo, na República Centro-Africana, Líbia, Sudão, Burkina Faso e agora no Mali. Mas é importante ressaltar, a propaganda russa é eficaz. Primeiro porque ela é eficiente, porque ela é eficaz, porque foi bem pensada, mas também porque se baseia em frustrações reais, com a sensação de que a França poderia apoiar mais suas ex-colônias economicamente ou em termos de segurança. E Moscou justamente conseguiu explorar esse ressentimento em relação à França com uma mensagem clara. Os franceses falam e exploram vocês, enquanto nós, os gentis russos, vamos resolver todos os seus problemas. E então, isso resulta nesses dois golpes de Estado que vão acontecer no Mali em 2020 e 2021, que vão permitir que a junta militar se estabeleça, se instale e abra as portas para a Rússia. Mas logo fica clara a realidade do modelo Wagner. Diferente dos exércitos ocidentais, não busca criar instituições ou um país estável e seguro. O objetivo deles é mais impor o medo para tentar controlar o país, simplesmente porque eles esperam ser temidos. E para conseguir ser temido, obviamente, isso passa por todas as atrocidades que se pode imaginar. Com o caso mais famoso, que é o de Moura, em março de 2022, forças malianas e mercenários russos realizaram uma operação nessa cidade, no centro do Mali. E segundo a ONU e a associação Human Rights Watch, mais de 500 civis foram executados, com relatos de execuções sumárias, tortura, desaparecimentos e violência sexual. E enquanto as imagens de satélite comprovam esses fatos, há inúmeros testemunhos, e os jornalistas que vão ao local também podem confirmar esses fatos. Pois bem, Bamako nega. A propaganda russa funciona corretamente e, infelizmente, a população continua afundando nesse negacionismo da realidade local. Mas as populações afetadas nas áreas rurais, em áreas pouco povoadas, tendem a se afastar desse modelo por medo do Wagner. E isso faz até com que grupos que eram relativamente neutros, como os tuaregues do deserto e outros autonomistas, acabem se aproximando desses grupos jihadistas. E então, eles se afastam do governo, com o qual, até então, eles realmente não se importavam. Mas a violência do Wagner vai aumentar a capacidade de ataque. E os opositores ao poder maliano, e ao mesmo tempo, todos aqueles que começam eventualmente a fazer alguma crítica à situação, seja ela de segurança ou econômica, são considerados traidores. Pró-franceses, neocolonialistas, que só querem questionar o Mali soberano, e, portanto, não há espaço para essa oposição. Mesmo quando oficiais militares escrevem livros ou se manifestam, são silenciados. Enquanto isso, o Estado maliano funcionará ainda pior que antes, já que com Wagner, os cofres do Estado estão literalmente vazios. Agora, eles precisam pagar mais de 10 milhões de dólares todo mês. Isso foi no início, quando Wagner era pequeno, depois os valores aumentaram. Eles tomam as reservas de ouro do país, tanto que a produção oficial de ouro do Mali cai após a chegada dos russos. Oficialmente, tentam recuperar algumas minas. É isso que eles anunciam, de qualquer forma, sabendo que até mesmo os pequenos mineradores artesanais de ouro são expulsos quando não são simplesmente massacrados. E, no geral, o relatório de 2024 do Conselho Mundial do Ouro diz que os russos roubaram de 2 a 2,4 bilhões de dólares em ouro, para explorá-los, extraí-los e usar esse dinheiro na guerra contra a Ucrânia. E a economia do Mali? Ela está desmoronando, principalmente pela incapacidade da Rússia de garantir a segurança nas estradas e vias fluviais. Com ataques a barcos, tudo isso chega ao ponto de causar escassez de combustível, até mesmo na capital. E o banco de dados Alset,
que registra todos os ataques possíveis em diversos lugares do mundo, ele confirmará. Ela vai registrar 14 vezes mais mortes de civis no ano seguinte à saída dos franceses, e quando são os russos que vão garantir a segurança. Então, a situação de segurança desmorona. É uma verdadeira catástrofe. Mas, para tentar fazer esquecer a ineficácia do Wagner e também os métodos ruins, os russos vão mesmo assim decidir tirar o Wagner e substituí-lo pela África. Corpo que é diretamente uma unidade. Um antigo grupo de mercenários, mais uma vez, mas que são diretamente gerenciados pelo Ministério da Defesa russo, em vez de Yevgeny Prigozhin, e portanto por mercenários. Uma empresa privada, na esperança de restaurar a imagem da Rússia. Só que na prática é ainda pior. Há sempre mais batalhas, há sempre mais assassinatos, há sempre mais estradas sendo bloqueadas. E tudo isso contribui para mudar o mito na opinião pública, como se a Rússia fosse onipotente e conseguisse realizar absolutamente tudo de forma apoteótica. Em julho de 2024, com a Batalha de Tinzauaten, uma coluna russo-maliense que avança no norte do Mali, perto da fronteira com a Argélia, vai se deparar com uma aliança entre os rebeldes tuaregues, aliados localmente a combatentes jihadistas. E a emboscada é uma catástrofe. Ela é devastadora, os veículos são destruídos, a coluna fica presa e as perdas são massivas. Pois, de acordo com fontes africanas e internacionais, assim como pelas imagens que são diretamente compartilhadas pelos rebeldes, mais de 80 mercenários russos são mortos, assim como pelo menos 40 soldados malianos. Além disso, imagens da derrota circulam rapidamente nas redes sociais, o que é catastrófico em termos de opinião pública e para os russos, já que sua estratégia depende da imagem de força e invencibilidade. E Tinzauaten é o último prego no caixão da impressão de que os russos não podem ser derrotados. E isso vai dar forças e esperança a todos que se opõem a esse governo malinês e aos seus aliados russos e à violência que eles aplicam em toda parte. E então, a situação vai piorar ainda mais em 2025. Os grupos opositores retomaram ou controlaram temporariamente várias bases militares, realizaram operações cada vez mais coordenadas, como em Farabougou em agosto de 2025. E para o Estado malinês, essa situação provocou uma nova queda na produção de ouro de 23% em 2025 em relação a 2024, devido ao fechamento prolongado do complexo Loulo-Gounkoto. E em 2026, a situação piorou ainda mais, atingindo agora um nível de estagnação. Nessa oposição que consegue se coordenar e realizar ataques combinados em todo o território ao mesmo tempo. E foi isso que aconteceu em abril de 2026, quando o Jotanin e a Frente de Libertação de Azawad atingiram simultaneamente várias cidades importantes: Kidal, Gal, Mopti, Serare e Kati. E aí, o que chama claramente a atenção de todos os analistas é a capacidade de coordenação e organização, grupos rebeldes que conseguem atacar diferentes bases ao mesmo tempo. Isso impede uma resposta por parte dos russos e dos malianos. Eles não podem enviar aviões para 5 lugares ao mesmo tempo. Eles não podem enviar colunas de reforço para 5 lugares ao mesmo tempo. Assim, as reservas e meios aéreos deles são insuficientes, resultando em fracasso em todas as frentes. Ao mesmo tempo, e além disso, no aspecto material, observa-se que há uma multiplicação do uso de drones civis de origem chinesa, que podem ser comprados todos os dias no comércio. E eles são usados para coletar informações, melhorar a identificação de alvos para os jihadistas e até mesmo para lançar granadas. Enquanto isso, eles chegam a utilizar veículos de origem russa, que conseguiram capturar em batalhas anteriores. E no quesito comunicações, eles usam o Starlink, que é obviamente o que vemos em toda a Ucrânia, e também utilizam rádios táticos e tudo mais. Isso é um péssimo sinal para os russos, pois vemos que esses grupos realmente estão aprendendo. E sabemos que há uma certa porosidade entre todos esses grupos, em vários lugares, o que o Hezbollah e todos os outros aprenderam, mesmo que no fim das contas sejam supostamente opositores. A Jihad Islâmica e o Estado Islâmico sabem disso, e isso se espalha pela África, agora até contra os russos, que originalmente introduziram esses métodos ruins, especialmente sobre os grupos terroristas que são apoiados pelo Irã. Então, em 2026, agora vimos que é complicado, mas o que vimos há alguns dias, o que vimos no início de junho de 2026, é realmente o apogeu, já que agora os jihadistas se permitem bombardear diretamente as bases aéreas durante o dia, enquanto há pessoas que estão colocando esses aviões em operação, destruindo aviões, ferindo pessoal em solo, danificando helicópteros e tudo isso. Isso vai simplesmente colocar em dúvida até mesmo a própria capacidade da Rússia de responder a possíveis ataques futuros. Então,
Como você entendeu, hoje a situação russa é simples. Eles estão focados em manter quem está no poder. É uma espécie de guarda pretoriana que fica apenas em Bamako, sem sair de lá. O controle do país pela capital já não existe mais. Há cada vez mais dificuldades de abastecimento na própria cidade. A economia, bem, é o que é. Mas com todo o ouro que é extraído, aparentemente. O PIB parece estar crescendo, mas na realidade há uma inflação significativa. Existem dificuldades econômicas, muito desemprego e também muita escassez. Mas, em geral, é preciso notar que toda essa região está virando um barril de pólvora jihadista, gerando medo. Será que os Estados Unidos não haveria uma espécie de Estado Islâmico, como vimos no Oriente Médio, entre o Iraque e a Síria, que agora poderíamos ver no Sahel? E aí, isso seria uma catástrofe para toda a região, porque todos os poderes da área, que mudaram para juntas militares, completamente incompetentes e russos, que não são capazes de apoiá-los e de reagir. Os jihadistas, assim como os franceses e outros e seus aliados, conseguiram pressionar essa panela de pressão durante décadas. E tudo isso pode resultar em catástrofes humanitárias na região, catástrofes de segurança, obviamente com as repercussões que podemos imaginar também na Europa. Mas no final das contas, para os russos, isso é realmente grave? Desde que o poder continue no lugar, desde que seus homens permaneçam lá, eles seguem recebendo e lucrando milhões de dólares às custas dos africanos que poderiam usar esse dinheiro de forma mais útil. Principalmente porque lembro que a presença francesa era uma parceria, solicitada pela ONU gratuita, sem pagamento para estar no local. Não havia exploração das minas, eram realmente operações, sob mandato da ONU, que eram realizadas gratuitamente pela França. Agora é preciso pagar para eles estarem presentes, e além disso, não é eficaz. E o mais dramático é que, além disso, apesar dessa ineficácia, a propaganda russa continua funcionando, e eles acusam a França de tudo quanto é coisa. Eles chegam a dizer que a DGSE compra todos os estoques de cebola em todos os mercados para criar escassez, para aumentar os preços. É ridículo, dá vontade de rir. Mas mesmo assim, é algo que é repetido na África, e há muitos outros exemplos como esse. Chegam a afirmar que os jihadistas são poderosos porque recebem armas, apoio e incentivo dos franceses, para questionar a independência do Mali e tudo o que está por trás disso. Estamos em uma situação complicada, pois os russos estão perdendo militarmente e sofrendo baixas no campo de batalha. Enquanto esse poder continuar, eles estão seguros. Por isso, hoje estamos realmente em um impasse. Estamos incapazes de oferecer um modelo alternativo ao da Rússia, que está claramente fracassando do ponto de vista da segurança, econômico e em todos os outros aspectos que se possa imaginar. Mas, no final, eles é que tiraram vantagem da situação e agora somos mais odiados do que nunca na África. E isso traz enormes problemas a longo prazo. E então, o que a Rússia pode oferecer? Suas promessas algum dia serão cumpridas? Obviamente, isso nunca vai acontecer. Eles não têm dinheiro para investir, só querem explorar esses países. No geral, estamos em um beco sem saída até o colapso desses países, e talvez esse seja o objetivo final da Rússia. Já falei sobre isso várias vezes. Mas criar situações de caos para que nós nos esgotemos, tentando manter zonas como o Sahel, etc., vai ser muito complicado. Incentivar o aumento da imigração para a Europa, eu já fiz threads específicas sobre essa questão. A gente sabe muito bem que isso ajuda a alimentar os partidos que são mais pró-Rússia nas eleições. E, portanto, há muitos exemplos. Vou colocar alguns links nos comentários deste vídeo. Como se vê, a Rússia é bastante favorável ao aumento da imigração, seja organizando voos fretados para os países, para a Bielorrússia, permitindo a escavação de túneis. Abaixo disso, há uma quantidade inacreditável de capitães, barcos imigrantes de origem russa indo por a Itália e assim por diante. Então, há realmente provas numerosas e reiteradas em todas as situações em que, de fato, eles tentam aumentar a imigração para a Europa, porque eles sabem muito bem que isso é favorável para eles politicamente e, portanto, talvez esse seja também o objetivo final. Hoje, eles se aproveitam disso, e amanhã, estrategicamente, também é politicamente vantajoso contra a Europa, é isso. Então, infelizmente, é onde estamos hoje. Eu espero de todo o meu coração que o Mali consiga superar isso, que eles restabeleçam a situação, que consigam retomar o controle. Infelizmente, isso não acontecerá com a ajuda dos russos, pois vai contra seus objetivos. Espero que este vídeo triste tenha agradado e digo até breve.